Quer dizer, as instituições não são garantia da democracia. A garantia da democracia é a luta do povo, são os direitos. Os direitos democráticos, as liberdades democráticas. E essas liberdades democráticas, elas foram criadas para quê? Para frear a tendência ditatorial das instituições. Quando você fala em Estado de Direito, o que significa? Porque o Estado de Direito, todo mundo fala, né? É o Estado de Direito. O que é o Estado de Direito? Tem gente que, os conservadores vão falar a seguinte bobagem. O Estado de Direito é o Estado em que a população observa as regras sociais. Não. O Estado de Direito é aquele Estado onde a população, né, a cidadania, conseguiu, né, de uma forma ou de outra, impor ao Estado uma regulamentação, para que o Estado não fique esmagando a população, como está acontecendo agora com o PCO. O Estado de Direito é aquele Estado onde o Estado Nacional, a máquina estatal, observa as restrições à sua ação desenfreada. Se você não tem, digamos assim, uma legislação que impede, por exemplo, um juiz de fazer o que dá na cabeça dele, você não tem Estado de Direito. Você tem um juiz que vai fazer o que der na cabeça dele. Por isso que nós sempre falamos que no Brasil não existe Estado de Direito. E nós estamos comprovando isso. Então, o problema que se coloca aqui é o seguinte. São dois problemas, né, que são polêmicos. Já o fato deles serem polêmicos dentro da esquerda mostra que a luta pela democracia é inexistente. O primeiro é a liberdade de expressão. O segundo é, não pode pedir a dissolução do STF. Aí inventaram, é uma invenção. É uma coisa que inventaram aqui, que a imprensa propaga, e aquela classe média bem pensante, que fala tudo que a imprensa fala, eles falam também, repete, que é o seguinte: tem que haver limite para a liberdade de expressão, como se o mundo estivesse ameaçado pela liberdade de expressão. E não o contrário. Quer dizer que os direitos, a vida, os interesses das pessoas estão limitados porque o pessoal não pode espernear nem gritar. Não, não é isso. Não é mais. Era assim no passado. No passado você tinha medo que aparecesse uma ditadura e impedisse o pessoal de gritar, de protestar. Agora não. Agora, a ameaça contra a democracia é que precisa haver limites a esse processo, a esse protesto. É uma reversão total de valores. Aí inventaram assim, bom, tem as idiotices, né? E se a pessoa gritar fogo num cinema? Bom, gritar fogo no cinema não é propriamente expressão de nada. O que a pessoa está expressando? O que nós estamos nos referindo aqui é o seguinte: as opiniões políticas, religiosas, etc., das pessoas. Expressar qualquer opinião. Mas aí, a hora que você vai conversar com a esquerda brasileira, boa parte da qual é extremamente ignorante, e outra parte está a serviço de objetivos muito estranhos, né? A gente diria inconfessáveis, mas todo mundo sabe quais são esses objetivos, né? Pessoal financiado pela Fundação Ford e tal. A esquerda fala assim, não pode falar um monte de coisa. Ou seja, tudo que a classe média formar uma espécie de consenso dos bem-pensantes tem que ser proibido. Mas eu acho que a pessoa deveria dizer o que ele quer. Não. Então, a pessoa poderia dizer que não se deve vacinar? É direito da pessoa. Você pode considerar que é uma idiotice. Mas é direito da pessoa. Não é porque a opinião é idiota que o Estado tem o direito de proibir a pessoa de se manifestar, não. Não é assim.
né? Nós temos que travar uma luta para restabelecer a realidade. A nossa luta é para poder falar, não para diminuir a capacidade das pessoas de falar. Nesse sentido, esse pessoal identitário é uma arma poderosa de todas as ditaduras possíveis e imagináveis. Porque eles botaram na cabeça oca deles que eles têm que fazer lavagem cerebral na população, que eles têm que impedir a pessoa de falar o que... O cidadão é machista. Então como é que a gente corrige o problema? Não deixa ele falar nada negativo sobre as mulheres. Mas mulheres não é suficiente. Tem os negros também. Aí tem na Europa tem os árabes. Não pode falar nada contra os árabes. Também não pode falar nada contra os judeus. Também não pode falar nada contra a pessoa gorda. Chega uma hora, você não pode falar nada. É um absurdo. Liberdade de expressão é o que diz na Constituição brasileira. O que diz a Constituição brasileira? É livre a expressão do pensamento, vírgula, vedado o anonimato. Ponto. Essa é a lei do país. Aí, lógico, o cidadão vai buscar lá uma lei que fala o seguinte: se você falar não sei o que lá, você vai em cana. Mas como? Se a Constituição diz que você pode falar o que você quiser. Aí tem inclusive os muito fora da realidade que falam o seguinte: mas onde que alguém pode falar o que quiser? Nos Estados Unidos você pode falar o que você quiser. Tem uma luta permanente para manter esse direito. Mas de acordo com a Constituição norte-americana, você pode falar o que você quiser. Contanto que você não faça nada, né, porque lá eles ainda não apagaram a diferença entre fazer e falar. Né, por exemplo, para o norte-americano, que é um povo muito doido, se você falar está pegando fogo, ninguém acredita que está pegando fogo. Para a esquerda brasileira, se você falar está pegando fogo, é um perigo. Que pode começar um fogo em qualquer lugar. É uma aberração. Né? No Brasil, por exemplo, o cidadão fala assim: eu gostaria de matar fulano. Você pode ir preso por pensamentos criminosos. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, o pessoal faz o que quer desse ponto de vista. Tem uma luta. A burguesia quer acabar com isso, lógico. Mas você não vai ser punido pelo que você falou. Essa é a nossa posição. É a posição democrática normal. Né? Essa posição está na Constituição norte-americana porque é uma tradição antiga, de outros momentos. E há uma luta gigantesca contra essa tradição. Então, esse negócio que o pessoal fala, que você não pode falar qualquer coisa, o que eles não entendem é o seguinte: se você não pode falar qualquer coisa, você não pode falar nada. A não ser que alguém colocasse na lei o seguinte: não pode falar a palavra tal. Bom, aí é uma proibição de uma palavra. Mas se o cara falar que você não pode expressar um pensamento de ódio, o que é isso? Ninguém sabe o que é isso. Aí cai na mão do juiz, e o juiz usa isso daí da maneira que ele quiser. E acabou toda a liberdade de expressão. É o que está acontecendo aqui. Aqui nós já estamos dentro de um negócio extremamente perigoso. Convencer uma parte da esquerda bem pensante que você não pode criticar as autoridades públicas. Bom, se você não pode criticar as autoridades públicas, é a monarquia absoluta. É ou não é? Não é democracia. Não é o século XIX. É o século XVII. Isso daí o pessoal fala com a boca cheia. Não pode, papapá. Tem o famoso caso do monarca, que cogitou, né, que deveria haver um partido nazista, poderia haver um partido nazista. Nossa, quase foi linchado aí. Não pode falar mais nada.
Então, um primeiro problema é isso daí, é difícil até de contra-argumentar, né? De tão raso que é o debate. Né? O grande problema que as pessoas que propõem isso aí, nunca ouvi ninguém responder, que é o seguinte. O pessoal fala, não pode falar fake news. Primeiro que na lei brasileira não tem fake news. É até proibido, porque as leis no Brasil devem ser escritas em vernáculo. E fake news não é português, é inglês. Se você traduzir para o português, fica ridículo. Significa que você não pode mentir. É como se fosse um dos 10 mandamentos, não pode mentir. É ridículo, não é? Então eles falam fake news. E logicamente que tem um inquérito sobre as fake news, porque no Brasil a gente sabe, ninguém mente. Principalmente os políticos, só falam a verdade. Né? É uma coisa ridícula. Não é um debate político sério, é um debate com ignorantes, com analfabetos políticos. Bom, a outra questão, então, essa daí é o debate que estava no fundo do poço, abriu uma broca, um buraco mais fundo e caiu além do fundo do poço. Que é o problema seguinte, não pode pedir a extinção do STF. Eu vi um monte de gente que é considerada séria, eu não acho que são sérios, mas tem gente que considera essas pessoas sérias. Falarem assim, pedir a extinção do STF é atentar contra a democracia. Como? O que é? O STF, o que é? Nós voltamos à época do direito divino? Aí o pessoal fala assim, não, o Poder Judiciário, que não é o STF, o Poder Judiciário está na Constituição. Certo. Também o Executivo Nacional, a Presidência da República está na Constituição. Mas, anos atrás, foi feito no Brasil um plebiscito. E o plebiscito era para você decidir que tipo de regime você preferia. Presidencialismo, parlamentarismo, que extinguiria essa instituição que está na Constituição, né? Ou, inclusive, a monarquia. Tinha até monarquia no plebiscito, que também não está na Constituição. Então, o pessoal, eles chegaram à conclusão de que o regime, a forma, né? O regime político é uma forma político-jurídica, né? Que essa forma é imutável, é como se ela tivesse escrita num livro sagrado, né? Que está lá no alto do Monte Himalaia e tal, que foi escrito por uma divindade e ninguém pode mudar. Como assim? Tudo pode ser mudado.